Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura e diretamente dos estúdios da Pint Network, eu tirei o Tainha da geladeira. Eu tinha deixado ele de castigo por algum tempo, mas você me pediram, cadê o Tainha? Falaram, inclusive, Tainha, falaram uma coisa muito feia, disseram assim, deveria mudar o nome de Braçagem Forte pra Braçagem Ácida, porque estão falando muito de acidez. Mesmo quando não é na hora ácida, estão falando de cerveja ácida, né? Isso aí Mas enfim, era a nossa influência. Mas Catarina Sour nem ácido né, cara? Nem cerveja muito complexa, Isso que ele tá em Santa Catarina. Como é que tu tá, meu jovem? Tudo bem? Tudo bem. Tamo aí, né? Sobrevivendo ao inverno aí. Mas tá tudo bem, tamo andando. Tu é daquelas pessoas que odeiam inverno, então, pelo visto. Não, eu amo, cara. Nossa, eu acho a melhor época do ano. Friozinho, cara. Pô, melhor coisa do mundo. Porque no calor tu tem que ligar ar-condicionado, todo o rolê, assim. Agora aqui, assim, no frio, tu bota lá um cobertorzinho, abre um vinho. Faz tempo que eu não tomo vinho também, mas tudo bem. Uma pantufa. Pô, eu comprei 2 pantufas boas esses meses aí, cara. Comprei até pijama quente, cara. Eu não tinha nenhum pijama, agora eu tenho 3 pijamas. 2 Como deles assim? com aqueles de pelúcia, assim. Cara, pijama é vida, cara. Eu sou adepto de ter pijama, cara. Então, eu até comprei um daqueles que é igual pro marido e pra mulher, assim, né? Pra ficar de parzinho. Não, daí não fode, né? Não fode. Aí, tipo, o quê? Comprou pra ti, pra tua esposa e pra pequena. Eu não achei ainda. Tô procurando. Ainda. Ainda, tô procurando. Só pro obséquio, tem bordado as tuas iniciais nesse pijama? Não, ainda não mandei fazer isso. Mas eu quero reparar, uma boa ideia, não tinha pensado nisso. E tu tem um chambre? Um chambre? Um hobby? Um roupão pra colocar por cima desse pijama? Não, roupão eu não gosto de usar, cara. Roupão é uma coisa que me irrita. Ainda, né? Porque até pouco tempo atrás nem pijama tu tinha, agora tu tem pijama, daqui a pouco... Não, mas roupão eu tenho, mas eu não gosto de usar. Me irrita aquilo lá. Sério? Agora, é muita coisa, daí é muita coisa. Aí é melhor um pijaminha daqueles peluciados, assim, cara. Eu fico parecendo um ursinho de pelúcia, assim. Durma com essa. Eu vou ter que muito mudar o card do programa Peraí, eu preciso anotar isso para eu ajustar o card para fazer um Diego de ursinho de pelúcia. Só um pouquinho. Diego, ursinho, pelúcia. Muito obrigado pelo esse insight. Vai funcionar muito bem pro card do programa. Deus do céu. Mas, jovem, sabe quem eu tenho na minha mais altíssima, na verdade, estima? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras que têm vários benefícios em apoiar o Braçagem Forte. Temos sorteios de livros, equipamentos e merchans exclusivos, participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país e acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de variação de cervejas. Se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloiden dos Santos, Ricardo Daldin, Bruno Ferraço Farias e Denis Torizani, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link está no post. E olha só essa novidade, hoje abre o Cofre Forte. Para quem não conhece, é uma parceria que o Braçagem Forte tem com a Levtech. E a ideia é bem simples, a Levtech tem um banco de micro-organismos que não estão em nenhuma prateleira de brew shop. Coisas que a maioria dos cervejeiros e cervejeiras nunca vai ter acesso. Só quem ouve o Braçagem Forte que vai. E a levedura dessa edição de reabertura é uma Belgian High Gravity que nunca foi propagada antes. Então, se você quiser fazer um clone de uma Westmalle ou qualquer outra trapista de verdade, essa cepa tem tudo o que você precisa. Essa é uma ação exclusiva para os ouvintes do Braçagem Forte. E se você é apoiador ou apoiadora, ainda tem 17% de desconto exclusivo para você. Se ainda não é apoiador ou apoiadora, mas quer aproveitar o desconto, vire apoiador agora que na hora você já vai receber esse cupom. Então acesse já braçagemforte.com.br/cofreforte para garantir a sua levedura exclusiva. O link também está na descrição do episódio e em todos os lugares.
Meu jovem Diego, estávamos discutindo sobre a temática desse programa e você veio com rolhas, né? Rolhas. Essa queridinha. E é uma coisa muito engraçada, porque existe um certo fetiche, né? Por usar rolhas em cerveja. Já percebeu isso? Sim, um romantismo total, assim, né? Tipo, parece que tem ali. Mas eu acho que a melhor palavra que tu usou é fetiche, sabe? Eu acho que é um negócio bem isso mesmo. As pessoas querem. Eu acho que são dois fetiches. Eu acho que é tipo é uma evolução do fetiche. A pessoa começa querendo arrolhar, aí depois ela vai pra botar cera, botar aquele lacre de cera. Ah. Isso é uma outra parada de fetiche que existe também fortemente na galera da cerveja. Mas isso aí é doença daí. Aí, me desculpa, isso aí é doença. Ô meu, eu fui abrir esses dias um lacre de uma cerveja. Cara, eu acho que a pessoa confundiu as coisas. Ao invés de fazer de cera, fez de epóxi, eu acho. Eu juro pra ti, cara, era impossível abrir aquele bagulho, velho. Juro pra ti, era impossível abrir o negócio. Eu vou ter que dar uma martelada nisso aqui. Eu pensei, mas é vidro? Mas eu preciso dar uma martelada. Aí eu peguei uma chave de fenda. Meu Deus do céu. E consegui rachar de cima pra baixo e comecei a cavar. Cara, eu tenho certeza que a pessoa confundiu cera com epóxi. Não faça isso. Aquelas massinhas que tu mistura, assim. Tipo isso, tipo, epóxi mesmo, tipo, araldite da vida, sei lá o que a pessoa fez. É umas coisas assim, ó, incrível, cara. Não, cara, a coisa mais desnecessária do mundo é esse negócio aí de cera. Pra mim, pelo amor de Deus. Enfim, cara, essa questão da rolha, né, de uso de rolha, ele meio que ele funciona muito bem para o universo da hora ácida, mas ele meio que vai alimentar conteúdo. Eu vou reforçar com as pessoas, não, se você não gosta de cerveja ácida, esse conteúdo também vai servir para vocês, porque ele vai, lógico que o Tainha vai falar do universo que ele domina, de rolhas e afins, mas a gente também pode aplicar isso numa miríade de outras coisas quando a gente estiver fazendo cervejas não ácidas, ou não complexas, ou não espontâneas. Mas, jovem, vamos lá. Primeira coisa, pra quê? Pra que rolha? Bom, por que usar rolha, né? Geralmente a primeira decisão do cervejeiro é: vou fazer essa garrafa ficar bonita, né? Se for pro caseiro, é principalmente isso, né? Deixar a garrafa bonita, mais agradável aos olhos, né? É o fetiche que a gente falou ali no início do nosso programa. Mas se a gente olhar pro lado comercial, a rolha ela é vista como um item que vai agregar valor para aquela cerveja que tu tá entregando pro cliente. E assim, a gente não tá falando isso de, né, tirando o número de qualquer lugar. Existem vários estudos que acabam implicando que essa é uma realidade muito concreta, onde as pessoas, ao ver uma cerveja com rolha e outra sem rolha, ele acredita que a cerveja com rolha tem um valor agregado maior, que ela pagaria mais por essa cerveja. Então, no fim, quando a gente tem cervejas ácidas ou, né, tipo, como é muito comum, eu já vi, assim, principalmente Russian Spare Stouts, Red Flanders e outros estilos, né, independente de... Algumas cervejas belgas mais alcoólicas também, né? Exato, tipo, uma Deus da vida, né, tipo, o cara vai lá fazer... E também é bastante edição comemorativa, isso é outra parada também, né? Edições comemorativas geralmente levam rolha, o pessoal tenta dar esse viés... Exato. Do valor agregado pra cerveja, né? Exato, rolha é celebração, né, então, tipo, é muito natural a gente ver isso acontecer no mercado, só que o problema é que em vez de ser uma festa, pode virar um pesadelo se tu não souber do porquê que você tá usando aquela rolha, né? Porque sim, ela vai gerar mais valor, mas só que em vez de tu celebrar uma cerveja gostosa, tu pode acabar servindo uma cerveja contaminada, oxidada, trazendo vários problemas que podem ocorrer com isso. E hoje a gente vai falar um pouco mais de forma aprofundada sobre como usar a rolha, né? E não olhando só para o mundo das cervejas ácidas, mas falando para o mercado inteiro, até porque é uma coisa que muita gente vem me consultar, sabe, Henrique? Já que a gente usa muito rolha e a gente tem equipamento para isso, né? O pessoal sempre vem perguntar um pouco como usa, como não usa e aconselhamento, né? Então eu acho que hoje é um bom dia para a gente trazer isso de uma forma mais completa. Justíssimo. E a primeira coisa, quando eu penso em rolhas, né? Primeiro, a gente vai falar sobre os tipos de rolha ainda, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o principal uso, digamos, sem ser o agregar valor, sem ser o mudar o formato que tá entregando a cerveja, né? Eu diria que é incorporar oxigênio, né? Tipo...
Se ela tem uma funcionalidade, é a habilidade de incorporar oxigênio. Essa é a única funcionalidade dela. É o único ganho, e pode ser um problema, que ela tem ao adicionar a rolha em uma garrafa para fechar uma cerveja, né? Vamos falar. Antes de tudo, né? A rolha foi um princípio histórico de como se fechar, né, as garrafas, né? Então ela tem uma utilidade muito histórica e ela acaba sendo utilizada por conta de todo o tipo de tradição que foi se criando em volta disso. Só tem um parênteses. Quando vocês pensam em história, a gente não tá falando de uma cerveja de 1800. Se eu não tô enganado, a Guinness parou de arrolhar na década de 60. Até a década de 60 ainda tinha Guinness, a Stout da Guinness, arrolhada com rolha de cortiça. Sim, e assim, é claro que a gente tá falando aqui do universo das cervejas, mas a gente tem que lembrar que existe toda uma tradição em volta do mundo do vinho, né, com rolhas, e que não sofreu tanta alteração como no mundo da cerveja, onde se adaptou-se a indústria para tampas metálicas e por aí vai, né? Claro, né, como o Henrique falou, né, a questão do oxigênio, ele vai dialogar muito com esse processo de usar ou não a rolha. Então, aqui eu acho que é a primeira charada que todo cervejeiro tem que ter em mente. Usou rolha, vai incorporar oxigênio. Talvez isso não seja uma ferramenta esperada ou desejada pelos cervejeiros, porque tem cervejas que não vamos dizer assim, não funcionam muito bem recebendo oxigênio na cabeça toda hora. E muitas vezes também, Henrique, acontece de que vários cervejeiros vão querer fazer um invase totalmente asséptico, tentando tirar o oxigênio de todo o processo. Minimizar a exposição, né? Minimizar a exposição, mas ele se esquece que depois, com o tempo, vai passar oxigênio por essa rolha. Então ele tem que saber de uma coisa muito séria. Vai entrar oxigênio. E daí o que a gente vai falar é quando é que isso acontece. E muitas vezes as pessoas não sabem nem de alguns pontos muito interessantes, né? Claro, sim, né? A gente pode, né, Henrique, aqui falar, né, sobre aonde vai entrar o oxigênio no processo de invase, né, e onde é que a gente pode purgar isso. E eu acho que isso é até um bom projeto de um programa em si. Para como minimizar a entrada de oxigênio nos invases cervejeiros. Então, você, Diego, você caiu numa armadilha. Ai, meu Deus. Você caiu numa armadilha que é... Essa é a sua vida, Diego. Imagina aquele programa do Faustão. Ai, meu Deus. A gente já teve um programa que a gente fez com o Dapper, o Marcos Dapper. A gente falou sobre lodo, que é Low Oxygen Dissolved Beers, né? Tipo, cervejas com baixo teor de oxigênio dissolvido. E a gente falou muito sobre os efeitos que tem da presença e como minimizar, né? Por que cervejas alemãs, principalmente, tendem a minimizar essa exposição. E aí a gente já falou sobre isso. Então, você foi pego numa pegadinha que você não escuta o Braçagem Forte. Não todos os episódios eu não escutei mesmo. Só os que tu faz, né? Não. Não só os que eu faço, mas principalmente os que eu faço. Mas enfim, então como já tem o episódio, vão lá, consultem o episódio para saber o que não fazer na hora de invase e não ter entrada de oxigênio nesses processos. Mas só que o que é muito importante no mundo da rolha é que tem uma parte do processo que é muito desconhecida por maioria dos cervejeiros, que é o que a gente chama de Initial Oxygen Release, ou que é a liberação inicial de oxigênio que acontece no próprio momento quando a gente está colocando a rolha. E por que isso é tão interessante? Porque assim, quando a gente vai botar uma rolha numa garrafa, a gente vai espremer essa rolha para que ela vá caber dentro do gargalo da garrafa. Perfeito. Só que a rolha, ela é uma esponja. E essa esponja, ela vai estar ali dentro dela cheia de oxigênio, né? De ar, no caso. E quando a gente faz esse processo de apertar e colocar para dentro da garrafa, esse oxigênio vai ficar no headspace do invase dessa garrafa. E assim, estudos mostram, tá, que essa quantidade de oxigênio não é desprezível, tá? Ela chega em alguns casos, dependendo do tamanho da rolha e da compressão e qual é o tipo de rolha que está sendo utilizado, né? Porque quanto mais, vamos dizer assim, porosa ela é, mais oxigênio ela vai ter. E geralmente isso está ligado principalmente às rolhas naturais. Tá? De cortiça. De cortiça. Mas só pra entender então, Diego, quando tu tá falando, não é que a rolha vai arrastar oxigênio no momento de fazer. Também, mas
A questão é que ela... Pode acontecer, mas só que não é isso que a gente tá... Mas isso também acontece com uma tampa de garrafa normal, porque também arrasta, sabe? Mas lembre, né? Aqui a gente pode dizer que esse processo de empurrar o oxigênio, a gente pode evitar fazendo esse invase num ambiente com CO2. Ponto. Ou fazer tipo cap on foam também, tu não poderia fazer isso com espuma presente? Pode fazer também, principalmente em contrapressão. Isso daí poderia acontecer e dá pra fazer. Só que o problema é que o que a gente tá falando aqui é que tem oxigênio dentro da rolha e esse oxigênio vai entrar na hora que a gente espremer a rolha. E muita gente não considera isso. E isso é um oxigênio. Mesmo quando tu espreme, o oxigênio ainda se mantém com oxigênio dentro da rolha. Porque, só pra ilustrar isso, né? Ele vai expelir pro lado do headspace, né? Tipo, tanto pro outro lado quanto pro outro. Mas ele vai acabar entrando. Essa que é a parada. Porque você que ainda não é adepto desse fetiche, arrolhar significa, você tem uma cortiça, ou se for a sintética, que ela é ligeiramente maior do que o gargalo onde ela vai conectar. Não vai conectar, desculpa, não. Vai ser inserida, né? Sim. E tem um equipamento que comprime a rolha para que ela caiba dentro do gargalo com um esforço considerável. Sim. Para que quando você insira a rolha, quando você tire essa pressão, a pressão seja feita no gargalo da garrafa e segure a rolha no lugar. É isso que acontece. Exatamente. Então, o que o Tainha tá falando é que quando é apertado isso, faz um para baixo da garrafa e um para cima da garrafa. E esse para baixo da garrafa leva oxigênio para um ambiente que antes não tinha. Isso, exato. E assim, tem medições que já levaram em conta que pode-se entrar até 3,4 miligramas de oxigênio para dentro desse headspace. Para vocês terem em grau de comparação, rolhas de boa qualidade deixam entrar 1 miligrama de oxigênio por ano. Então a gente está falando de uma entrada relativa a 3 anos e 4% ali, né? Então, assim, a gente tá falando de uma entrada que é muito considerável só na entrada. Então, isso pode, inclusive, se a gente olhar para as tabelas do que é, vamos dizer assim, aceitável numa cerveja, onde você não quer uma solução tão grande de oxigênio na cerveja envasada, isso pode passar do teu target, né? Então, tu pode perder todo o teu trabalho de evitar a entrada de oxigênio, no sentido que logo ali só pela rolha acabou com o teu trabalho. Então, no fim, aí vão ter algumas opções de como trabalhar isso. Desde não escolher por rolhas tão porosas e naturais, que naturalmente vão ter a presença de oxigênio ali, e escolher mais por rolhas sintéticas ou rolhas aglomeradas com, inclusive, situações antioxidantes, né, que vão... Barreiras, né, que são adicionado material para criar barreira, né? Exato. Tem de todo tipo de tecnologia, tá? A gente vai ter ali várias opções para o cervejeiro. Mas é importante constar que isso deve constar no cálculo da pessoa quando ele for fazer esse tipo de uso. Então, por exemplo, se tu tá pensando numa cerveja que não pode ter oxigênio de jeito nenhum, a rolha porosa, né, de cortiça natural, talvez seja uma coisa que não é interessante para o teu produto. Enquanto, para as cervejas ácidas complexas, que querem evoluir com o tempo, a rolha de cortiça que vai ter ali a entrada de oxigênio durante o tempo é algo que vai ser favorável. Antes de a gente se adentrar nisso, nos efeitos, né? Eu vou ter rolhas naturais de cortiça de vários níveis de porosidade. Isso é só pra gente explicar os materiais. Eu acho que vai ser importante isso também para as pessoas entenderem. Eu tenho a cortiça, que tá se tornando cada vez mais raro, que é uma árvore, a casca de uma árvore, que basicamente tu tira a casca dessa árvore e usa um molde de cookie pra tirar uma rolha daquela casca ali e faz a rolha a partir desse recorte que é feito. Então isso per se já é uma questão da natureza, vai ter rolhas mais porosas e menos porosas de cortiça, certo? Isso, exatamente. Beleza. Aí eu tenho as microaglomeradas, é isso? Que ela não é feita do mesmo material da cortiça, ou é? Algumas vezes sim, e são aglomerados, né? Porque às vezes tu tem os cortes que são imperfeitos. Daí tu vai picotar isso e vai aglomerar sob pressão. Como se fosse um MDF. Exatamente, como se fosse um MDF. Tem essas que são só aglomeradas e tem outras que, por exemplo, é o tipo de rolha que eu uso, que é aglomerado na parte de cima e depois ela tem microdiscos, né, que vão na parte de baixo, mas que são vamos dizer assim, da rolha natural mesmo, né? E com uma porosidade, daí eles buscam porosidades menores, exatamente para que aquela parte do fundo
garanta que tu tenha uma micro-oxigenação menor e melhor controlada do que só no aglomerado, entendeu? Entendi. Então tem várias formas de construção de rolha hoje, no caso, né? E cada uma delas vai contribuir com uma quantidade específica de penetração ou de troca com o ambiente, né? Exatamente. E aí eu vou ter a rolha artificial, que ela é feita com material plástico, certo? Sim. Que é um plástico específico, que eu não sei dizer qual é esse plástico específico. Também não saberia te dizer, assim, qual é o tipo de plástico, mas, cara, tem PVC, tem sintética de polipropileno, cara, tem várias tecnologias ali que realmente, assim, só tu entrando a fundo pra pesquisar, né? E também tem vamos dizer, mistura de próprios, vamos dizer assim, de materiais, né? Porque tem aqueles que misturam aglomerados, né, de rolha com algumas bolhas de material sintético, exatamente para que eles se ajeitem ali e acabem diminuindo a porosidade, sabe? E além disso, tem, daí, ainda dentro dos plásticos, tem o plástico poroso e tem o plástico que ele é feito para não ser poroso, que é das cidras mais comuns que a gente tem no supermercado, né? Sim. Também tem, exato. Mas daí nem entraria muito aqui nessa discussão, porque daí já passaria para um outro tipo. Só para situar as pessoas. Exato. E tem a mais, talvez, acessível hoje em dia, que é a tampa de garrafa, um pouco mais larga, com uma rolha dentro, né? Com um batoquezinho dentro. Sim, tem isso também. Aí a gente tem vários tipos de fechamento que pode optar, né? Porque mesmo também, hoje tu também tem as próprias tampas metálicas, né? De 29mm, que vem com uma película antioxidante por dentro, né? Que não necessariamente com o bodoque, né? E até o tipo de plástico é diferente, até para que haja menos entrada de oxigênio. Que é as que a gente usa nos nossos produtos de entrada hoje na Coisa Linda, né? Elas têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma garantia de tempo na verdade não, até elas têm uma garantia de tempo menor do que das nossas rolhas, né? É mesmo? As nossas rolhas, elas têm garantias de 8 anos pelo nosso fornecedor. Já a tampa metálica, ela só vai até 5 anos. E daí depois começa a ter uma entrada um pouco maior de oxigênio, ou até, dependendo do caso, pode deteriorar aquela parte interna do plástico, né? Quando a gente começou a fazer a produção da Coisa Linda lá em 2016, né? Cara, eu não tinha muita noção sobre toda essa variedade, né? E a gente acabava usando garrafas com tampas normais, assim, que não tinha uma película tão boa, né? E a gente acabou vendo, depois de 5 anos, que algumas garrafas até sofreram com problemas de, vamos dizer assim, criar bolhas entre a película e a tampa. E até em alguns casos estourar. A gente teve um caso de uma garrafa, que a gente até depois trocou pro nosso cliente, que ele estava numa área que era de temperatura constante mais alta, mas principalmente de umidade baixa. E a gente acredita, né, que a gente entrou em contato com o fornecedor de tampa para tentar entender o que tinha acontecido, né? Era uma cerveja que já estava com 6 anos de garrafa. Porque ela, além dela criar bolha, ela criou um bolor por dentro ali, né? E provavelmente é porque entre a própria película e a tampa tinha algum agente microbiológico, sabe? Então acabou criando um problema ali de contaminação nessa garrafa. Carambas! Sim. A pessoa deixou a garrafa de pé e tudo mais, mas 6 anos da garrafa parada lá e com essa tampa ruim. Sabe que eu já tive uma garrafa que eu guardei ela deitada, de cerveja, só que assim, eu não sei se era uma garrafa da Coisa Linda ou se era uma garrafa de outra cervejaria. Porque a gota, ela escorreu o líquido pela rolha. Pela rolha. Formou um... Mas assim, ó, não vazou horrores. Simplesmente escorreu, tipo, um fio, assim, que deu 2 gotinhas. Eu assim, nossa, mas saiu cerveja pela rolha, olha que interessante. E às vezes pode acontecer dependendo do estado de como essa rolha foi comprimida, né? Porque como não é um processo, vamos dizer assim, perfeito, ele pode criar ranhuras na rolha na hora que tá amassando ela. Então a gente sempre tenta ficar de olho nisso durante o envase também, sabe? Porque é algo que pode acontecer se não tiver ali um processo muito bem cuidadinho, assim. E como, por exemplo, a gente não tem o melhor equipamento do mundo, a gente tem que ficar 2 vezes de olho nisso, né? Total. Mas é sempre coisas que acontecem, assim. É bem mais raro, assim, né? Porque no final sempre tem 1-2% que pode criar algum problema, alguma coisa assim. E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou loucamente, você sabe.
não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado. Tu pode usar os equipamentos da Easy Brew. Com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço? Você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. E já adentrando um pouquinho, a gente já falou um pouco de materiais, que eu acho muito importante as pessoas entenderem que não é uma linha reta, que tem vários caminhos que você pode seguir. Mas eu acho que, já que a gente tá falando da questão de oxigênio, a gente tá falando da porosidade, acho que seria legal tu tocar um pouco no tema de o que cada um desses materiais ele pode vir a trazer, né? De quantidade de oxigênio que vai trazer para a cerveja. A gente tá falando de cerveja aqui, tá, gente? A gente não tá falando de vinho, a gente tá falando de cerveja mesmo. Então, a gente tem vamos dizer assim, que a gente tem duas grandes famílias, né? Que seriam as rolhas naturais e as rolhas artificiais, né? Que são com materiais plásticos, né? Então, essas rolhas com materiais plásticos geralmente são chamadas as rolhas técnicas, né, que vão ser diferentes tipos de materiais, né, desde rolha sintética de PVC a outras de sintéticas de alta performance, como copoliéster, né, que hoje é a que tem a melhor retenção, né, e inclusive tem rolhas que tem um mix de tecnologias, além de ela ser sintética, ela também tem um núcleo de absorvidor de oxigênio. Então, ela trabalha absorvendo o oxigênio que vai passando por aquela rolha, assim como são nas tampas metálicas, né? Então, essas tecnologias são as que vão dar o melhor resultado, de longe, de entrada de oxigênio, tá? É básico, né? Tipo, tu tem muita tecnologia ali de material para que tu tenha a menor porosidade possível, dando resultado tanto na entrada, na hora do invase, com menor entrada, quanto no período temporal. E do outro lado, a gente tem as rolhas naturais. Essas rolhas com material natural, como a gente estava falando, tem dois tipos principais. A gente está falando de rolhas que são aglomeradas, que são feitas com restos de rolhas, né, que acabam sendo picotados e depois aglomerados. E essas rolhas, elas tendem a ter até um resultado legal, porque o grande problema das rolhas que são 100% naturais é que vai depender muito da natureza da cortiça de qual foi feita aquela rolha. Tem cortiças que a porosidade vai ser menor e tem cortiças que a porosidade vai ser maior. Então, a variedade de resultado do produto 100% natural, sem aglomeração, vai depender muito da origem daquela cortiça. Então, onde a gente está, por exemplo, né, só para ter uma dimensão de grandeza. Enquanto a rolha sintética de barreira de alta performance vai dar menos de 0,1 miligramas por ano, as rolhas naturais podem chegar até 3 miligramas por ano, que é uma diferença gigantesca, né? Mas assim, então, quando a gente está falando ali de rolha técnica natural, aí a gente vai ver que as diferenças também, né, vão ser bem grandes, porque quando é totalmente natural, ela parte no patamar maior de 3 miligramas ano, mas aquelas rolhas técnicas naturais que misturam, né, discos de cortiça aglomerada da melhor qualidade com aglomerados, elas vão ficar entre 0,5 miligramas a 1,5 miligramas. Essas são os principais tipos que a gente vê. Então é muito importante na hora que tu for conversar com a pessoa que vai fornecer para ti, para ele te passar essas informações. Porque assim, às vezes a gente vê muita gente comprando rolha em lojas de insumos de cervejeiros, onde eu quero 10 rolhas. Só que tu não sabe nem qual é o tipo de rolha que tu tá comprando. O ideal é procurar um fornecedor, principalmente do mundo vinícola, que vai ter lá 10 tipos de rolha e ele vai te explicar quais são as rolhas que tu tem para usar. Eu mesmo já fiz essa pesquisa e quando tu vai em alguns lugares que tu compra insumos para cerveja, tu vai ver que tem, basicamente, a escolha é material sintético ou material natural. Natural, geralmente mais caro, inclusive. Sim. Mas
sobre porosidade, sobre... Isso é uma informação que é bem mais rara de encontrar. E aí eu acho que é uma questão ainda do mundo da cerveja, talvez, né? Porque pra nós só tem essa parada, assim, justamente vou voltar ao início, porque a galera busca o fetiche, não busca a contribuição técnica da rolha. Exato. Mas enfim, e assim, uma coisa que, tendo em vista todas essas informações que a gente vai ter, né, sobre a entrada de oxigênio, a outra parte importante da tua escolha de envase, aí não tá diretamente relacionado só à rolha, mas à garrafa também. Porque uma questão é a seguinte, a rolha que tu vai usar numa garrafa de 375, 750, 1,5 litro é a mesma rolha. Uhum. Então aquela rolha vai deixar passar a mesma quantidade de oxigênio. Mas quando tu tem essa quantidade de oxigênio dissolvida para 750 ml ou para 375 ml, o resultado vai ser muito melhor na garrafa de 750 ml. Então, muitas vezes a gente vai fazer um envase, quer pensar na 375, né? Porque no mundo da cerveja a gente valoriza volumes menores. Para esse tipo de envase, a decisão correta é não ir para a rolha nas garrafas pequenas. Porque a quantidade de oxigênio que vai entrar durante o ano vai ser consideravelmente o dobro do que se fosse numa garrafa de 750. E para uma garrafa de 1,5 litro, a gente fica com 1/4. Então assim, são relações que se tu faz uma degustação da mesma cerveja envasada no mesmo dia, mas em garrafas diferentes, com a mesma rolha, o resultado é brutal, principalmente no longo prazo. Basicamente a exposição de um volume a mesmo oxigênio, só que é como se tu diluísse a exposição do oxigênio conforme tu aumenta o volume da garrafa, né? Exato. Uma analogia interessante seria mais ou menos aquilo que tu fala sobre usar barril pequeno e usar barril grande, né? Exatamente. Seria essa analogia, né? É a mesma analogia, que assim, são raciocínios que são constantes no mundo da cerveja ácida complexa, quando a gente vai pensar no papel do oxigênio no nosso processo. Até porque quando a gente tá botando a cerveja para dentro da garrafa, a gente só tá dando aquela segunda vida para ela, porque ela vai ter uma outra vida dentro da garrafa. Então é uma decisão de longo prazo, né? Então, claro, assim, comercialmente tem muita gente que me pede garrafa pequena, né? Principalmente bares e restaurantes. Mas muitas vezes a gente força a conversa com os restaurantes, principalmente aqueles que querem ter um produto de excelência, a dizer para eles, olha, vocês têm garrafas de vinho menor? Não. Por que vocês não têm? Porque é o costume. Então, a gente tem que criar o costume de usar essas garrafas maiores também para cerveja. Porque no fim a gente tá entregando um produto melhor. Tu já fez grande? O máximo que tu já fez foi 1,5 litro? Ou tu já fez uma Nabucodonosor da vida? Já fiz uma de 3 litros. Na verdade, eu tenho ela lá. De 3 litros? 3 litros. Mas o limite é 3 litros? Não, cara, tem garrafa de até... Não. Tu. Não, o meu limite foi 3. Foi 3. Tá, acho que o limite é 19, talvez? 18? 24, acho. 24. É Baltazar e Nabucodonosor. É, alguma coisa. Né? Eu sei, tem os nomes. As garrafas assim. têm nomes bonitinhos. Magnum, É. Parará, blá blá blá. Mas a gente tem essa de litro aí. Eu até comprei o ano passado. Uma eu quebrei, porque não consegui vazar de jeito nenhuma. Daí a outra eu consegui e agora eu tenho 3 pra usar. E daí esse ano, né, a gente vai fazer 10 anos do lançamento da Praia do Meio, né? Então a gente vai fazer envases comemorativos de 10 anos e uma das garrafas a gente vai usar aquela lá. Ah, que massa. Até a gente tá pensando em fazer um sorteio de uma Praia do Meio 3 litros no fim do ano. Até porque, é um negócio legal. Tem que mandar um caminhão entregar o rolê, né, velho? Não, vai ter que ser uma caixa especial. Não, o serviço deve ser uma desgraça, cara. Com certeza. Mas eu perguntei isso porque aqui a gente, de novo, eu só queria extrapolar essa parada. Tipo, numa garrafa de 19 litros, onde tu tem a rolha, vai ter um efeito mínimo naquele litro comparado com uma de 375. Exato. É isso, né? É isso. E é aí que começa a tu ter um produto que vai ser muito longevo, né? E é bem legal, assim, pra tu ter esse tipo de produto guardado. E a Magnum também é uma questão que, às vezes, a pessoa acha que é besteira, que é só que é outro fetiche, né? Mas, na verdade, também tem uma questão técnica ali nessa decisão, né? Então, a gente sempre faz alguns envases em 1,5 litro. E, assim, até pra cidra. Cara, o resultado na cidra que eu já vi, assim, eu não tinha feito, não fiz, nem abri ainda as garrafas de 1,5 litro que a gente fez. Mas um colega do Rio Grande do Sul, que é da Vivente, né? Ele fez envase das cidras deles em garrafas de 1,5 litro. O resultado, sensacional, totalmente diferente, porque... Eu tenho uma Magnum da Coisa Linda. Então, é sempre uma coisa pra tu guardar e abrir com o tempo, assim.
Mas é muito legal, assim, porque a evolução vai ser muito diferente. Mas então, assim, a questão da decisão do tamanho da garrafa, né? E isso é algo que não somente para quem tá produzindo, mas para quem tá consumindo também, tá? Porque muitas vezes o pessoal vai, vou comprar a garrafa de 375. Gente, garrafa de 750 o resultado é melhor. Sempre, né? Então, assim, mas é mais caro, é mais difícil de tomar. Gente, é resultado. Não, tecnicamente, o resultado é outro. A dica que a Cynthia Okawa me deu é, pega aqueles stoppers que tem, abre a garrafa, toma o que tu quiser e compra aqueles stoppers de champanhe e bota ali em cima e pronto. Daí tu consegue tomar cerveja várias vezes sem ter grandes prejuízos e daí tu não fica se mixando, por assim dizer, Sim. de abrir uma garrafa de 1,5 litro ou de 750 ml. Olha, até 3 dias na geladeira com esses stoppers, ela funciona muito bem. Muito bem mesmo. A gente, aqui em casa, a gente usa muito, assim. E a gente gosta muito de trabalhar, tomar espumante, essas coisas. Então é uma coisa que eu tenho sempre aqui, guardadinha aqui. Até por sinal, depois me passa uma sugestão. Os meus que eu tinha quebraram, não eram de qualidade boa. Eles funcionavam, mas não eram de qualidade boa. E aí depois me passa uma sugestão pra eu comprar um novo pra mim aqui. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova pra comprar. Mas, Diego, parte prática mesmo, né? Porque pra quem já tá acostumado a rolhar sua cerveja em casa, cara, é relativamente simples botar uma tampa de garrafa. Muito. Se tu tiver o equipamento certinho, vai de boas. Ou tu vai ter aquela que tu aperta dos lados assim e ela vai fechar, ou tu vai ter uma de bancada que vai fechar relativamente simples. A diferença é um pouquinho mais de força que tu faz, um pouquinho menos de força. Mas com rolha, as coisas mudam um pouco. Mesmo com o equipamento certo, se tu vai fazer manualmente o processo, é trabalhoso. Sim, trabalhoso e cansativo. Bom, primeiro, né, tipo, tu vai precisar fazer essa parte de esmagamento, né, de esmagamento da rolha, que tu vai ter um cabeçote, que tu vai botar a rolha ali, e essa parte vai se fechar. Então, hoje tu tem aquelas máquinas que tu compra na internet, né? Que tu baixa lá a alavanca, ela vai fechando e depois vem uma alavanquinha que vai empurrar ela pra dentro da garrafa, né? E aí vem um problema muito sério, tá? Porque a gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, porque não é só botar a rolha na garrafa. A gente tem que muito pensar também de como vai ser o resultado desse teu arrolhamento. Porque tem fatores que influenciam na facilidade com que essa rolha vai sair da tua garrafa, tá? E tem 2 principais pontos. O primeiro deles é o diâmetro da rolha. Quanto maior o diâmetro da rolha em relação ao gargalo, que é de 29 milímetros, mais difícil vai ser de sair. Mas ao mesmo tempo, melhor vai ser a tua vedação. E menos poroso? Menos poroso, vai deixar menos porosidade ali exposta, né, no caso. Mas, assim, a diferença vai ser mínima, porém, o que vai dar mais dificuldade é na questão de tirar essa rolha, tá? Porque quando tu trabalha com uma cerveja que tem uma pressão muito baixa, né, ou tu carbonatou ela muito baixa, ela vai ter menos força para empurrar aquela tua rolha. Então, no caso, ela pode acabar ficando presa com mais força e tu tem mais dificuldade de abrir aquela tua garrafa. Cara, tem gente que provavelmente já passou dificuldade abrindo garrafa com rolha. Certamente. Isso é uma das coisas que mais me irritava e que eu, foi o que mais me levou a pesquisar a fundo o mundo das rolhas, porque eu não queria esse tipo de experiência para quem tava comprando uma coisa linda. Tu não quer que a pessoa compre uma cerveja e no final o cara passar 10 horas para abrir a garrafa. A ignorância persiste na minha vida, né? Pra várias coisas. Mas nesse ponto específico, a minha ignorância fazia eu pensar que estava relacionado a ter líquido. Olha a minha ignorância. Que tinha líquido, tinha cerveja, no gargalo da garrafa ainda, que não estava seco. E quando arrolhava, meio que caramelizava. Secava aquele líquido e gerava uma mini cola ali, sabe? Sim. Mas não chega a ser esse problema. A questão é principalmente esse do diâmetro, né? Que a gente deve escolher com mais tranquilidade. Mas o grande pulo do gato mesmo, Henrique, é um tratamento com silicone alimentício que os distribuidores de rolha fazem pra ti quando mandam essa rolha. Então, por exemplo, né? Quando comecei... Ela já vem tratada pra isso? Já vem tratada. Tu pode pedir isso. Já vem no grau? Já vem no grau.
Só que sempre tem um grande porém, tá? Esse tratamento de silicone alimentício, ele tem uma validade. Ok. Depois de alguns meses, esse silicone não vai fazer o mesmo efeito do que ele faz se ele for envasado logo depois que ele chega pra ti. E essa validade é 6 meses. Então, assim, se tu tens uma rolha e tu comprei lá 100 rolhas, mas eu guardei essa rolha 1 ano, essa rolha vai acabar, assim, ficar encravada na tua cerveja do mesmo jeito. Porque quando passou essa validade do tratamento de silicone, ela vai perder essa forma de, tipo, ser mais fácil de sair. Porque ela tira um pouco da aderência que é causada quando ela não tem esse tratamento de silicone. Ela basicamente funciona como um lubrificante mesmo. Tá, mas só pra entender, depois que tu coloca ela no gargalo, ela ainda continua funcionando por mais tempo. Sim, não, daí é perpétuo, tá ligado? Aí não vai ter o problema, porque daí ela não se perde aquele negócio. O problema é ela entrar sem o tratamento de silicone. O que é o que geralmente acontece quando a maioria das pessoas compram rolhas que vêm de fornecedores que tem lá um estoque grande, tu compra qualquer uma que vai ter lá no estoque. Porque aí tu não sabe quanto tempo aquela rolha tá lá, há quanto tempo foi feito o tratamento de silicone, se teve tratamento de silicone, que geralmente não teve. Então, esse tratamento de silicone é uma das coisas mais importantes, junto com o diâmetro, para garantir que esse teu fechamento não se transforme numa dor de cabeça para quem tá abrindo a cerveja, né? Então... Facilita pra entrar também ou não? Facilita, não vai dar muita diferença, isso aí não. Ah, tá. Não, então realmente é pra sair. Exatamente. A função da silicone alimentícia nesse coating, né, essa lambuzada que tem do lado de fora da rolha, é pra tirar ela da garrafa depois. Exatamente. Mas uma das coisas que vai realmente dificultar a vida do cervejeiro para colocar a rolha é o tipo de material que ele vai escolher para a rolha dele, tá? Aí, cara, cabe um exemplo nosso. A gente, pela questão de olhar para a parte técnica, a gente queria começar a usar rolhas sintéticas aglomeradas para os produtos de entrada, porque eles são mais baratos. E a parte de oxigênio é mais garantida, tem menos entrada de oxigênio. E são garrafas menores também, né? Tanto para garrafas menores, mas para cervejas que a gente não queria que evoluísse tanto, né? Então tem cervejas, tipo as saisons que a gente tem feito, a gente tem sensivelmente tentado escolher por fechamento em tampa para evitar que essa cerveja evolua tanto. Porque a gente não quer que ela fique tão agressiva na rusticidade, ponto. Mas a gente também podia fazer isso com a rolha técnica, né? Ou as rolhas sintéticas que a gente estava comentando. Só que o problema é que essas rolhas, elas são... E geralmente são as rolhas que a gente vê nas garrafas de cervejas norte-americanas, tá? Que são aquelas que são uma rolha mais acinzentada, mais escurinha do que essas de... né, assim, que... meio laranjadas, até assim, dependendo, meio laranjada, né? Essas seriam as totalmente sintéticas, mas tem umas que são mais para um cinza, assim, sabe? Tipo... que é principalmente da Firestone, assim, que me vem à cabeça, assim, que eu lembro, que ela é até um pouquinho menor, ela não é tão longa, e ela é um pouquinho mais escura. Essa é uma das rolhas técnicas que tem. E a gente chegou a comprar essa rolha para usar na nossa produção. Só que o grande problema dessa rolha... Ah, lembrei da rolha, lembrei. É... Eu pensei, de novo, idiota que eu sou, e não estudante que eu sou, eu achava que isso era fator de envelhecimento. Eu achei que, tipo, ela envelhecia... e ficava com essa cor, mas não, ela já é com essa cor. É, ela é um pouquinho dessa cor. Ela é, por ela ser mais aglomerada e menos porosa, para ela diminuir de tamanho, ela precisa muito mais força. E a gente fez um equipamento pensando nas rolhas naturais. Então, nosso equipamento teve muito problema, e olha que a gente trabalha com uma máquina adaptada com ar comprimido para fazer o trabalho braçal, né? E, cara, assim, a máquina penou, e ficou ruim, assim, o processo. Tanto que nesse tipo de rolha a gente teve os risquinhos de amassamento que geravam um vazamento, por exemplo. Então, o nosso equipamento não era ideal para esse tipo de rolha. E geralmente eu vou poder dizer que os equipamentos manuais, eles vão ser insuficientes para esse tipo de rolha também. Então, assim, dependendo do teu equipamento, tu tem que pensar que essa rolha tem que estar adequada ao teu equipamento também, né? Então, assim, a dificuldade das rolhas sintéticas geralmente é essa. Tá? Elas são mais difíceis de colocar, elas precisam de mais esforço físico-mecânico, enquanto as naturais não, tá? Então no final, assim, é sempre um jogo do que tu tem em mão e o que tu pode usar, né? Mas às vezes a gente vai fazer as coisas sem saber, e que foi o nosso caso, né?
que a gente não tinha noção da questão mecânica, né? Então pra gente, assim, foi jogar 1000 rolhas fora, praticamente, sabe? Caraca! Que a gente não utilizou. E assim, o custo de uma rolha dessa era redondo R$1, né? Enquanto as outras que a gente tem comprado é R$1,60 até R$1,80. Nossa, é caro rolha, né, meu? Como a gente tem comprado em quantidade, a gente tem sempre quantidade, né? Pro mundo da cerveja a gente usa bastante, mas a gente sempre compra de milhar, assim. Então a gente acaba tendo um preço um pouco mais legal. A gente acaba hoje comprando a R$1,37 por aí, né? As nossas rolhas. Não, mas ainda assim, comparando, de novo, né? Quando tu pensa num produto que muita gente usa, não necessariamente para obter o benefício da oxigenação, né, da cerveja, de penetrar o oxigênio na cerveja só pela boniteza, às vezes é um encarecimento desnecessário. E que ainda vai te gerar prejuízo na cerveja, né? Se tu não cuidar bem, né? Se tu não souber o que tu tá fazendo. Exatamente. Então, assim, é um negócio caro, é algo que tem uma função de, principalmente, né, de evolução em garrafa. O pessoal chama de envelhecimento, eu acho uma palavra muito ruim, eu não consigo gostar muito desse termo, porque a cerveja não tá ficando velha, ela tá se transformando na garrafa, tá? Ela tá passando por um outro processo. É a tradução maldita do aging, né? Exato. Aging não quer dizer naturalmente getting old. Exatamente. Mas ela tá se transformando. E essa transformação é que a gente também tem que controlar. Por mais que não esteja nem mais na nossa adega, a gente tem que saber o que tá acontecendo, né? Porque a experiência começa quando ele abre a garrafa, não quando ele compra. Então a gente tem esse dever enquanto produtor em pensar enquanto usar a rolha, né? E é isso que, esse episódio eu queria muito trazer, né? Porque tem muitos colegas que colocam a rolha só porque é bonito e porque vai agregar valor. Mas muitas vezes, né, tu vai estar ali com uma cerveja, uma Russian Imperial Stout, que tu invasou ela sem oxigênio, e ela pode ter até uma contaminação, porque muitas vezes o pessoal bota no barril e ela vai estar contaminada. Assim, 99% ela vai estar contaminada, principalmente com a cetobactéria. Mas se tu fez o fechamento dessa tua cerveja e ela não vai ter oxigênio, tu não vai sofrer o problema com a cetobactéria. Mas a partir do ponto que tu botou a rolha, vai ter entrada de oxigênio e a cetobactéria vai trabalhar, né? Porque tu vai ter na Russian Imperial Stout, com certeza, açúcares que não foram fermentados. Então tu vai ter espaço para atividade celular ali naquele caso. Então tu tem que contar com essa entrada de oxigênio e quais são as consequências que isso vai ter na tua cerveja no longo prazo. Então, eu acho que é sempre bom colocar para quem está produzindo, né, essas situações, olhar para as rolhas sintéticas em vez das naturais, mas ter noção que tu vai ter dificuldade de colocar. Então, assim, de forma geral, eu acho que tem uma regra que ia ser seguida, tá? Quando tu vai fazer um invase de uma cerveja que tu quer usar rolha e tu não quer oxigênio, vá para as sintéticas. Ok. Ponto. E tu vai ter que olhar para uma sintética com núcleo de absorvedor de oxigênio ou, né, de copoliéster, que elas vão ser as mais indicadas para esse caso. E cuidar, obviamente, do teu processo de invase para não ter oxigênio. Sim. Mas quando tu vai usar uma rolha de cortiça ou que vai ter realmente alguma entrada de oxigênio, antes de tudo é pensar que a tua cerveja, em algum momento, ela tem que estar desenhada a ter uma refermentação em garrafa. Se não for para carbonatar, para fazer a carbonatação por refermentação, ainda assim tem que ter uma refermentação em garrafa posterior ao invase, porque vai ter entrada de oxigênio. E se a tua cerveja tem açúcar residual, tu tem que considerar que aquilo vai sofrer algum tipo de evolução, né, de modificação, que é a tal da palavra do envelhecimento que a gente está tentando evitar, porque ela vai se modificar. Então as rolhas de cortiça a gente indica para cervejas que vão se modificar com o tempo e que vão ser refermentadas ou não em garrafa, mas tem que ter alguma refermentação nesse processo de invase. Agora, se tu quiser optar por rolhas para fazer o fechamento da tua cerveja, né, que não pode entrar oxigênio, fuja das rolhas de cortiça, vá para as sintéticas. E ainda assim, vale a ideia de pensar numa tampa metálica com material absorvedor de oxigênio. Talvez seja uma saída muito mais simples para você, né, do que botar a rolha. E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levitec. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, uísque e cachaça. Então entra lá em levitec.com.br e faz as tuas compras.
Eu acho que para encerrar esse programa e eu trazer alguma contribuição, porque geralmente aqui eu sou um mero aprendiz do Tainha, né? Eu acho que para ti chegar no nível de se preocupar com isso, de se preocupar com rolhas, tu tem que ter o teu processo de cerveja ácida, de cerveja complexa, de cerveja espontânea, tu tem que ter isso já muito azeitado, tu entender bem esse processo, porque isso aqui é um extra mile, né? É uma parte extra que tu tá pensando. Porque o que eu tô pensando na minha humilde cabeça? O Diego, ele tem uma cervejaria, Diego, pessoal da Yarum, Zalaz, seja lá quem usa rolha, né? Ele tem uma cervejaria e ele tem que pensar que essa cerveja, no momento que sai da mão dele, ela vai ter uma existência fora da mão da cervejaria. Quando a gente tá em casa, a gente tem um controle maior, a gente pode controlar como que a cerveja vai ficar, o ambiente que ela vai ficar, tudo isso. Então, eu diria que aqui já seria um tratamento extra mile. Tipo, tu precisa pensar que na minúcia, não é mais no macro, é o micro agora que tu tá pensando. O que eu quero que isso aqui contribua daqui a 5 anos, 6 anos, mas, tipo, passo por passo da oxidação, né? Seria isso, né, Diego? Não, exato, e até eu digo que é mais do que um extra mile, eu acho que é a continuação do próprio processo, né? Porque no fim, tipo, eu não gosto de considerar isso como extra, mas como parte do processo que deve ser considerado obrigatoriamente. Se tu escolher ser um extra. Isso é importante, tu acabou de falar, né? Se tu escolher. É porque para esse tipo de cerveja, o cliente, ele já espera que é uma cerveja que vai envelhecer. Então tu tem que entregar um produto que ele vai ter segurança para envelhecer. Nessa questão de ter segurança para envelhecer, o teu processo não acaba na hora que tu simplesmente botou a rolha ali, né? Tu tem que saber que aquela rolha ela vai trabalhar lá para frente, por mais que não esteja sob o teu controle, tu tem que ter dado as condições para ela trabalhar lá na frente. Então essas decisões são extremamente importantes para cervejas ácidas complexas, para quem está fazendo esse tipo de cerveja. E por isso que eu acho que é tão importante a gente falar de forma minuciosa sobre a rolha, porque ela não é apenas uma tampa, ela é parte do processo. Com essa, eu acho que ele, inclusive, se preparou para encerrar com essa frase, porque ficou muito, sabe, ele até deu uma inchada no peito, assim, para falar isso, sabe? Foi bonito de ver. Tainha, bem-vindo de volta da geladeira. Obrigado. Você voltará a fazer parte da nossa programação normal. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Foram férias? Forçadas? Foram férias, foram um período... Eu saí de férias, tu saiu junto. Ai. Obrigadão, Diego. Eu que agradeço. Gente, nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa e quiser fazer um review ou dar estrelinhas pra nós, é importante. Nós vamos chegar mais longe. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso, Diego? É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.